Olá, turma, boa noite a todos. Estou tendo problema aqui para fazer o update para o upload para o YouTube. Não sei aqui que eu fiz alguma coisa aqui errada, que eu estou gravando esse vídeo pela terceira vez. Vamos lá, vamos ver se agora vai, né? Então vamos ver aqui. Eu vou resolver alguns exercícios com vocês de calorimetria, capacidade térmica, calor específico, de equilíbrio térmico, e vou passar 2 exercícios para vocês para casa, ok? Então vamos lá, vamos começar. Então ele está dizendo aqui, ó, no primeiro exercício, né? Você tem um bloco, deixa eu aumentar aqui, pronto. Você tem um bloco de 600 gramas, está dando a massa, que a substância está inicialmente a 20 graus Celsius e aquecida até 70 quando recebe 3.600 calorias. Isso aqui são os dados do problema. É importante você marcar eles e separar, porque você não precisa se preocupar com a história que o problema vai te contar. Normalmente a gente acaba se perdendo na história e a gente não consegue nem começar um exercício de física. Então, vamos lá. Então, massa do bloco, 600 gramas. Aí ele está dando que a temperatura está inicialmente a 20 graus Celsius e que depois vai até 70. Então a gente tem uma variação de temperatura, onde temperatura final menos temperatura inicial. Variação de temperatura é sempre assim. Então vamos continuar aqui. Substituindo os valores que a gente está encontrando aqui, então fica 70 menos 20. Então delta θ é igual a 50 graus Celsius. Mas, professor, a gente vai usar isso? Eu não sei, mas eu já fiz. Tá, vamos lá. E aí, esses são os dados. Então, tá aqui. Na letra A, o que ele está pedindo? Determine a capacidade térmica desse bloco. Capacidade térmica é a capacidade que um objeto, uma substância, tem de resistir às variações de temperatura. Ele recebe a energia ou ele cede a energia térmica, mas ele resiste à variação de temperatura. A gente pode ver, por exemplo, já falei sobre isso nas aulas anteriores, né? São os isolantes térmicos, né? E aquele que tem baixa resistividade, ou seja, baixa capacidade térmica, são os bons condutores de calor, alumínio, areia, né? Enfim, então vamos continuar. Então aqui a capacidade térmica é sempre a relação entre a quantidade de calor trocado dividido pela variação de temperatura sofrida. Então vamos determinar a capacidade térmica dessa substância. Quanto foi a quantidade de calor que essa substância recebeu? Ó, tá aqui, ó, 3.600 calorias. Eu até esqueci de colocar aqui, ó. Então a quantidade de calor, 3.600 calorias. Então vai ficar aqui 3.600 calorias, dividido pela variação de temperatura que é 50, corta, 360 dividido por 5 dá... Quanto dá isso? Dá 72 calorias por grau Celsius. Então essa daqui é a nossa resposta da letra A, tá? Essa aqui é a resposta da letra A. Vamos agora para a letra B. Na letra B, o que ele quer saber? O calor específico do bloco. Para determinar o calor específico do bloco, eu já falei nas aulas anteriores que o calor específico ele é a capacidade térmica por unidade de massa. Entendeu? Então a gente tem calor específico, por isso que é medido em calorias por grama grau Celsius. Então o que nos resta fazer aqui? Qual foi a capacidade térmica que nós calculamos? 72. Qual é a massa do bloco? Tá aqui, ó, 600. Então vai ficar aqui, ó, 600. Tá? Então C
E agora, professor, não sei fazer essa conta. O que eu faço? Jesus. Vamos lá. 72 divididos por 6. Bom, vamos lá. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9, 54. Continuando aqui, ó. Tem hora que a gente... Vamos fazer assim, ó. 72 dividido por 6. 72. 7 dividido por 6 dá quanto? Dá 1, correto? Deixa eu apagar isso aqui. Vai dar 1. Aí, mas vai sobrar quanto? 7, 6, vai sobrar 1. Baixa o 2, né? Aí fica 12 dividido por 6, 2. Só que não tinha... Então, 72 dividido por 6 dá 12. Só que a gente não tirou 100. Agora a gente bota o 100 de volta. Aí fica 12 dividido por 100 é 0,12 calorias por grama grau Celsius. Sem usar a calculadora. Beleza? Gostaram? Então agora vamos para a segunda questão. Então vamos lá. Continuando de onde a gente parou. Tá? Na verdade é a terceira questão da minha lista, entendeu? São 4 exercícios e aí eu estou fazendo o primeiro e o terceiro. Vocês vão fazer o segundo e o quarto, tá? Então vamos lá. Aqui nesse caso é equilíbrio térmico. Então é uma troca de energia entre duas substâncias. Eu falei muito sobre isso, mas eu não fiz nenhum exercício sobre isso e agora a gente vai fazer. Tá bom? Então vamos lá. Num recipiente termicamente isolado, com capacidade térmica desprezível. Quando ele fala isso, capacidade térmica desprezível, é para a gente não considerar o recipiente participando da troca, tá? Na verdade, eu não deveria destacar, né? É para a gente não considerar o recipiente participando da troca, tá? E aí agora importante, os dados importantes. Misturam-se 200 gramas de água a 10 graus Celsius com um bloco de ferro de 500 gramas a 140. E ele quer saber a temperatura final de equilíbrio térmico. Então eu vou fazer um desenhozinho aqui, tá? Para vocês, para mostrar bem a situação. Então você tem aqui recipiente. Cara, tá horrível, né? Mas enfim. E aqui um bloquinho de ferro aqui dentro e aqui em volta tudo é água. Tá bom? Beleza. Então você tem aí, se ele é um recipiente termicamente isolado, significa dizer que tem uma tampa aqui. Então não há trocas de calor com o meio ambiente. Então não há trocas de calor com o meio ambiente. Então só vai ocorrer a troca entre quem? Entre a água e o bloco de ferro, tá? E aí o que acontece? Então vamos lá. Como é que a gente procede? Eu vou montar a equação geral, que é essa daqui, ó, Q igual a NC delta θ, para cada um deles, para o corpo A, para o corpo B. O corpo A eu vou chamar de água e o corpo B de bloco de ferro, ok? O corpo B é o bloco, o corpo A é a água. Então vai ficar Q A igual
a massa do bloco A vezes o calor do bloco A não, da água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água. Eu vou ter também a equação do bloco de ferro, vai ser a massa do bloco vezes o calor específico do bloco, vezes a variação de temperatura do bloco. Professor, a variação não vai ser igual? Eu falei, não vai ser igual, não. A temperatura final vai ser igual. A variação não. Depende do quê? Depende da capacidade que eles têm de resistir à variação de temperatura durante uma troca de calor. Tá? Então vamos seguir aqui. Quais são os dados que ele fornece para a gente? Olha só. Tem a massa de água, 200 gramas. Temperatura inicial da água, vou chamar de θA, vai ser igual a 10 graus Celsius. Ele dá a massa do bloco, 500 gramas. Depois ele dá a temperatura inicial do bloco, que é de 140 graus Celsius. Ele quer a temperatura final de equilíbrio térmico. Temperatura final a gente pode chamar aqui, ó, de θE. Mas eu acho mais fácil a gente chamar ela de X. Tá? Para a gente calcular isso de um jeito mais tranquilo. Eu sei pela regra geral do equilíbrio térmico, quando você tem dois corpos, da calorimetria, na verdade, dois corpos trocando energia só entre eles, a quantidade do corpo A, a quantidade trocada de calor do corpo A, entendeu? Mais a quantidade de calor trocada pelo corpo B, tem que ser igual a zero. Essa é a equação geral que vocês não podem esquecer. Tá bom? E essa aqui também é a equação que vocês não podem esquecer. É a famosa equação do quimicão e aqui a equação geral da calorimetria. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai substituir os valores no QA e no QB e depois a gente vai juntar tudo nessa equação geral. Então vamos lá. QA, eita, com amarelo, com essa tinta amarela não dá. QA vai ser igual a massa do A, que é 200, vezes o calor específico do A. Cadê ele? Deu o calor específico? Está aqui, ó. Calor específico da água e calor específico do bloco. Eu esqueci de colocar aqui. Calor específico é o quê? O C minúsculo. Então vamos lá, que é a capacidade térmica por unidade de massa, ou seja, a capacidade térmica por grama da água é 1, vezes a variação de temperatura, delta θA. Embaixo, QB, que vai ser igual à massa dele, que são 500 gramas, vezes o calor específico dele, que é 0,12. Professor, 0,12... não sei usar calculadora, a gente está no meio da prova, não dá para usar calculadora. Vou ensinar o método para vocês resolverem isso sem precisar de calculadora. Tá? Vezes a variação de temperatura do bloco de ferro. Então, vamos lá. A gente sabe que Δθ sempre vai ser temperatura final menos a temperatura inicial. No caso, a temperatura final do equilíbrio térmico sempre será a temperatura de equilíbrio. Sempre. Tá? Então, vou colocar essas duas equações aqui. Nessa equação, vou juntar essas duas aqui. Ok? Vamos lá. Vai ficar 200 vezes ΔθA mais. É que a gente vai fazer 500 vezes 0,12. Né? O que a gente faz? Olha só, 500. 0,12 não é 12 dividido por 100? Não são 12 centavos, por exemplo? Olha que legal. Aqui eu não tenho em cima multiplicando.
Então, aqui embaixo. Então, vai ser 5 vezes 12. 5 vezes 12 é igual a quanto, turma? 60. Tá claro isso? Ah, professor, como é que você faz isso rápido? Muito tempo tendo que fazer as pressas sem usar a calculadora. Tá? Então, deixa eu até botar em vermelho, esse vezes esse dá 60. Então, já vou botar aqui embaixo. Então, vai ficar 60 θb. Isso tudo igual a 0. E agora, como é que a gente resolve? Ah, agora a gente vai substituir isso daqui, ó. Tá? Onde é a temperatura final, a gente vai botar o quê? A gente vai botar x, ó. Então, vai ser x menos a temperatura inicial. Então, vai ficar 200, perdão, ó, 200, abre parênteses, qual é a temperatura final? É a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial do corpo A, que é quanto? Corpo A, tá aqui, ó. Então, vamos lá. Menos 10 mais 60 vezes temperatura final, que é x, menos, com a temperatura inicial do corpo B, 140. Então, vamos colocar aqui 140. Tudo isso igual a 0. Então, vamos lá agora. O que a gente faz? A gente vai aplicar o chuveirinho. Vamos chuveirinho. Multiplica aqui, multiplica aqui. Aqui é a mesma coisa. Ó. Multiplica aqui, multiplica aqui. Então, vai ficar 200x menos 200 vezes 10, dá 2.000, correto? Mais 60x menos, e agora? 14 vezes 6. Então, vamos lá. 6 vezes 5. Quanto é que dá 6 vezes 5? Ou 6 vezes 4? 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. Então, 6 vezes 4, 24. 6 vezes 1, 6 com 2, 7, 8. Então, dá 84. Então, vai ficar aqui, ó, 84. Mas eu só multipliquei o quê? O 14 vezes 6. Ah, não tem mais dois zeros aqui? É só acrescentar. Igual a 0. Isso ficou claro para todo mundo? Seguindo. Vamos lá agora. Vai ficar aqui agora, como é que a gente faz? A gente soma esses dois, né? E o que não tem x, a gente joga para... Se eles estão subtraindo, eles vão para o outro lado como? Somando. Então, fica 200 mais 60, fica 260x. Vai ser igual, do outro lado, 8.400 mais 2.000. Então, fica 260x igual 8, 9, 10 e 400. Professor, o que a gente faz agora? De cara, a gente corta esse zero com esse zero. Então, vai ficar x, que vai ser igual 1.040 dividido por 26. Aí não tem jeito, então a gente vai ter que fazer uma continha. 1.040 dividido por 26. Continuando aqui, 26. Vai chegar aqui, vamos lá. Será que dá por 2? Ou por 3? Vamos tentar. 26 vezes 3. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 2, 5. Com 1, 6. 68. Não. Então, vamos tentar com outra conta. Vamos tentar por 4. 4 vezes 6 dá quanto? 24. Vão 2. 2 vezes 4, 8. Com 2, 10. Olha que beleza! Então, 104 dividido por 26 dá
4. Sobra 0, basta 0, 0 dá 0 aqui, aqui 0. Beleza. Então, x vai ser igual a 40 graus Celsius. Essa vai ser a nossa temperatura de equilíbrio. Perfeito? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês consigam terminar as outras duas questões, que eu vou deixar em anexo, em atividades para vocês. Tá? Uma boa noite, fiquem todos bem, tenham uma boa semana. Valeu!